Santo Espírito de Deus, continuamos com a mesma postura de consagração. E cada uma dessas canções a gente pode expressar. Queremos te dizer, Santo Espírito, que tu és bem-vindo. E o lugar é o nosso coração, a nossa mente. Que a tua palavra, Deus, possa cumprir o propósito que tu quer gerar na tua igreja, na tua família, na manhã de hoje. Nós possamos, Deus, pela tua graça, estarmos receptivos, Deus, à tua palavra. Continuamos orando para que tu continue ganhando a nossa atenção, Jesus. Queremos pedir que nós estejamos muito mais conectados a ti, Deus, do que está acessando e vendo, Deus, ao longo do dia, as notícias e notícias e notícias e notícias, Deus, e no final do dia, quando começa a apuração de votos, como a gente tem uma tendência de se conectar com isso, como nós não queremos, sabemos que estamos do lado de cá da eternidade, Deus, isso envolve a nossa vida do lado de cá, mas nós queremos sim estar mais conectados ao teu Santo Espírito, conexão com a tua vida, e a partir dessa conexão, aí sim olhar o restante, olhar aquilo que está ao nosso redor, Deus. Continua ganhando a nossa atenção nessa manhã, nós oramos assim em teu nome, Jesus. Amém. Bem, olá gente, eu continuo me chamando Leandro, discípulo de Jesus, vivendo o processo de restauração, um contínuo processo de restauração. A Cris e eu somos casados e temos as nossas filhas, a Helena, a Alice e a Esther, e temos, pela graça de Deus, um dia de cada vez escolhido que o Senhor seja o Senhor do nosso casamento. Um dia de cada vez temos pedido para que Deus nos ensine a ensinar as nossas filhas na disciplina e na instrução do Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa família, Ele é o centro do nosso lar. E aí, à medida que a gente vai tendo os desafios reais da vida real, do lado de cá da eternidade, dias movimentados, intensos, e por vezes os curtos-circuitos que tem numa família como qualquer outra, nós, mais uma vez, um dia de cada vez, pela graça de Deus, nos ajoelhamos na presença de Deus e pedimos que Ele seja o Senhor do nosso lar. Essa é a nossa oração, essa tem sido a nossa oração pela nossa igreja, que Ele seja o Senhor da nossa igreja, nossos valores, um dos nossos valores, e a gente pode dizer que é o valor que norteia todos os demais, é que nós sejamos uma igreja governada pelo Espírito Santo de Deus. O governo do Espírito, Ele sendo o Senhor sobre a nossa igreja, e a partir disso a gente ora para que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país também possam ser abençoados. Eu quero te convidar a gente juntos, e como é bom, no sentido mais real, não é bom porque é simplesmente legalzinho dar as mãos e orarmos juntos, pelo senhorio de Jesus, mas que a gente possa a cada dia ter um encontro com o Senhor da unidade, e compreender o quão preciosa é a unidade aos olhos de Deus. Que nessa manhã, que no dia de hoje, domingo de eleições, mas que a cada dia a gente possa ter um encontro com o Senhor da unidade. É o que nós queremos conversar nessa manhã, e que o Espírito ganhe a tua atenção, que o Espírito possa mostrar tudo aquilo que na tua vida não está de acordo, não está em acordo, não está em sintonia com a palavra que é viva. Porque a palavra, ela não precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizada somos nós, a partir da palavra que é viva. Então, tudo aquilo que na tua vida possa não estar em sintonia com o Senhor da unidade, que o Espírito possa ter espaço na tua mente, no teu coração, porque além de cantarmos que és bem-vindo aqui, Santo Espírito de Deus, Ele permanece agindo se nós o obedecermos.
A gente não pode querer ter a presença dele só para estarmos bem, só pelo nosso bem-estar, mas que o Senhor da unidade possa promover e gerar resoluções que glorifiquem o nome de Deus nessa manhã também. Porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 5. A gente vai ir projetando os textos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, anotar, tem um papel aí também, o que Deus falou com você, o que você vai fazer a respeito disso. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que a palavra viva de Deus gere um encontro com o Senhor da unidade também nessa manhã. A gente tem estudado ao longo desse ano os diversos encontros que Jesus teve enquanto viveu nessa terra. Encontros com as mais diferentes pessoas, né? E é muito interessante perceber isso, porque é óbvio, cada pessoa no seu próprio contexto, com a sua própria visão de mundo, com a sua própria cosmovisão, né? A palavra bonita para dizer as lentes com as quais você enxerga, que você entende, que você lê e interage com o mundo ao seu redor. Jesus se encontrou com um desprezado coletor de impostos. Jesus se encontrou com um eremita louco, com um governador romano, com um pai e seu jovem filho, com um importante líder religioso. Jesus se encontrou com uma dona de casa. Jesus se encontrou com um especialista em lei religiosa. Jesus se encontrou com um criminoso. Se encontrou com um líder de sinagoga, com simples pescadores, com um rei. Jesus se encontrou com 2 pobres viúvas, um capitão romano, um grupo de crianças, com um profeta, com uma mulher adúltera, com o Supremo Conselho dos Judeus, com uma mulher doente, com um homem rico. Jesus se encontrou com um mendigo cego, com líderes políticos dos judeus, com um grupo de mulheres e com o sumo sacerdote, com um leproso marginalizado, vivia à margem da sociedade. Jesus se encontrou com um oficial do governo. Jesus se encontrou com um jovem, com um traidor, com um homem paralítico e impotente, com um grupo furioso de soldados e guardas, uma mulher de terra estrangeira, um seguidor que tinha dúvidas. Jesus se encontrou com um seguidor que tinha dúvidas. Com uma samaritana, Jesus se encontrou, inclusive, com um inimigo que o odiava. Pergunta pessoal: você já se encontrou com Jesus? À medida que Jesus ia se encontrando com pessoas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, parece assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Eram as palavras de Jesus. E negar-se a si mesmo não significa negar o meu intelecto, negar os meus sentimentos, negar a minha personalidade, o meu temperamento, mas sim, negar-se a si mesmo significa sim, negar a minha autossoberania. Dizendo não para o Senhor que habita dentro de mim e para os meus próprios mandamentos. Você já saiu da negação e viu um Senhor cheio de direitos e cheio de convicções dentro de si, que olha para o mundo e tem uma maneira de analisar tudo o que acontece? Porque sim, negar-se a si mesmo significa negar a minha autossoberania e dizer não para esse Senhor dentro de mim. Deste modo, à medida que Jesus ia se encontrando com as pessoas e chamando para si, para andar com eles, os discípulos, muitos discípulos foram sendo chamados. A mudança de mentalidade é um imperativo contínuo. Não acontece tão somente num momento isolado.
Quando aquelas pessoas ouviam o siga-me e seguiam, sim, ali era uma resolução, mas ela precisava ser renovada a cada momento, era um imperativo contínuo, na obediência do discípulo ao mestre, ao Senhor do reino, a um só Senhor. A minha parte, a sua parte é obedecer a esse Senhor. O relato bíblico no Evangelho de João registra que, à medida que as pessoas foram ouvindo as palavras de Jesus, muitas dessas pessoas começaram a considerar palavras duras. Interessante, né? Palavras duras. E aí o Evangelho de João registra que, à medida que iam ouvindo palavras duras, muitos discípulos abandonaram e deixaram Jesus. Interessante porque é marcante o momento da crucificação, onde os 12 abandonam, mas muitos outros foram abandonando e deixando Jesus à medida que, ao ouvir palavras de confronto, falavam: vixe, isso aqui está difícil demais, isso aqui pegou pesado, precisava pegar tanto assim, aí já não está mais tão bom. Né? Poxa, aquela parte mais só do amor, agora começou a vir com outras coisas, de negar a si mesmo, e os discípulos foram abandonando Jesus. Só que outros não, ouviam aquelas palavras duras, e pela presença de Jesus ali, eles falavam: para quem iremos, Senhor? Para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? As mesmas palavras, para alguns corações, eram classificadas como palavras duras e difíceis demais para serem ouvidas. E para outros corações, rendidos ao senhorio de Jesus, falavam: para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida e vida eterna. Como você percebe o seu coração hoje? Ele está receptivo para que palavras de confronto do Senhor sejam palavras de vida para a tua vida? Porque a gente tem que escolher crescer também por palavras de confronto que vêm da parte de Deus. Esses discípulos que foram considerando palavras de vida foram aprendendo com o Senhor Jesus uma nova cosmovisão, uma nova maneira de enxergar a vida, de enxergar a própria vida e enxergar a vida ao redor. E para isso, segundo Jesus, a prioridade deveria ser outra. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Há um só Senhor, é um outro reino. Há um só Senhor e Rei. O reino de Deus, ele é a esfera, é o domínio. A gente tem conversado nos microgrupos de discipulado que Deus tem ampliado encontros de microgrupo, essa definição de que o reino de Deus é a esfera, é o domínio crescente e vivificante, na qual o governo de Cristo é reconhecido, procurado, obedecido e desfrutado. Por isso que o reino de Deus avança, apesar das circunstâncias e além das circunstâncias terrenas. O reino de Deus avança à medida que cada discípulo de Jesus reconhece o senhorio de Jesus, um dia de cada vez. E palavras de Jesus são colocadas em prática. O reino de Deus avança, o reino de Deus avança. E é muito bonito poder perceber isso. Para que eu expresse a realidade, a existência do reino, Jesus precisa ser antes o Kyrios, né? Essa palavra Senhor no original, Kyrios, o Senhor da minha vida. Para que antes de compartilhar do reino de Deus e falar, Deus, o Senhor Jesus precisa ser o meu próprio Senhor. Ele precisa reinar sobre a minha própria vida. O reino de Deus se inicia então sob o senhorio do Kyrios, esse Senhor, com valores próprios, que se contrapõem aos valores e cultura do mundo. Palavras de Jesus
No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, diz: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Será que a gente tem ideia do que significa esse Kyrios, essa definição desse senhorio? Os apóstolos, os discípulos, à medida que eles foram convivendo com Jesus, andando com Jesus, na humanidade e na divindade perfeitas de Jesus, eles foram vendo e reconhecendo o senhorio de Jesus. Kyrios, esse título, essa definição relaciona Jesus com o Yahvé, com o Javé do Antigo Testamento, afirmando sua divindade. Na crença da época, na cultura da época, era o título dado aos seres divinos, deuses que regiam a vida dos mortais. Também foi o título atribuído aos imperadores, considerados senhores, donos de todos os seus súditos. Em suma, Cristo é o monarca soberano, é o Senhor dos senhores. Nós, você e eu, somos seus súditos. Basta para você? Para mim basta. Ser servo do Senhor Jesus e encontrar nisso o meu valor, encontrar nisso o propósito de vida, o senhorio de Jesus sobre a minha vida. Interessante, gente, que no Novo Testamento Jesus é chamado de Senhor 664 vezes. A gente aprendeu essa informação. 664 vezes Jesus é chamado de Senhor. De Salvador, apenas 24. Pergunta pessoal, pergunta de checagem do Espírito na minha vida: como é bom termos Jesus como nosso Salvador. Mas o senhorio de Jesus, ele se comprova na minha vida a cada dia, quando eu escuto a voz do meu Senhor e eu obedeço. Eu vivo para a glória dele. Volto a destacar: aparece como Senhor 664 vezes e Salvador apenas 24. Como é que você tem reconhecido Jesus na tua vida? Ele é Senhor além de Salvador? Você tem reconhecido e vivido o senhorio de Jesus sobre a sua vida? Tenho submetido tudo ao senhorio dele? Alguém já disse certa vez que ou ele é Senhor de tudo ou não é Senhor de nada. Ou ele é Senhor de tudo ou não é Senhor de nada. Um dos fatos que se destaca na vida de todos os 12 apóstolos, Jesus foi chamando para si pessoas para andarem com ele. Eram muito mais do que os 12, mas você ouviu isso, você sabe disso. Alguns foram deixando e abandonando Jesus. Então acontece já os 12 é uma parte dos que fica, uma parte daqueles que ficaram. Muitos já tinham saído. Jesus chama esses 12 apóstolos e um ponto em comum é o quanto eles eram comuns e incultos quando Jesus os encontrou. Exceto Judas Iscariotes, os 12 vinham da Galileia, que é uma região que corresponde hoje à parte norte de Israel. Era uma região predominantemente rural, formada por cidades pequenas e por vilarejos. Constituíam então os mais comuns dentre os comuns. E eu acho isso muito especial. Jesus foi chamando cada um deles. E entre esses 12, 2 estavam em extremos opostos do espectro político. Muito interessante isso. 2 estavam em extremos opostos do espectro político. Mateus, coletor de impostos do Império Romano. E Simão, o zelote. Durante a época de Jesus, o Império Romano era liderado pelo imperador Tibério. O Império Romano, através do poderoso exército,
Havia conquistado territórios na região do Mar Mediterrâneo, na Europa, ao norte da África e oeste da Ásia. Ou seja, o imperador romano era senhor. E Jesus, na sua humildade, foi sendo senhor de pessoas humildes. Tinham dois reinos ali, sendo um reino avançando à vista de todos e outro reino avançando no interior da Galileia. Interessante poder perceber isso e ver isso acontecendo. Esses dois, então, Mateus e Simão, se relacionavam de forma completamente oposta com o Império Romano. Como falei, Mateus trabalhava para o Império Romano como coletor de impostos e Simão pertencia a um grupo de judeus que defendia a independência de Israel através da desocupação romana. E Jesus chama esses dois. E eu acredito que há um profundo e radical ensinamento do nosso Senhor Jesus, pelo fato dele ter chamado e escolhido pessoas com tamanha diferença gigantesca na forma de enxergar o mundo. Gente, Jesus não faz nada por acaso. É por isso que o primeiro milagre de Jesus, por exemplo, aconteceu numa festa de casamento. Eu entendo que Jesus ali estava dizendo que todo casamento precisa de milagre. Você concorda com isso? É por isso também que Jesus, ele chama duas pessoas que enxergavam o mundo de maneira completamente opostas. Completamente opostas. E ele chama essas duas pessoas. E é interessante ver como foi acontecendo. A gente tem alguns versículos na Bíblia e Mateus capítulo 9, versículo 9, é um versículo pequenininho, né? E diz ali: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus, então, é um dos personagens, né, real, vida real, um discípulo que é chamado, um homem que é chamado para se tornar discípulo. Quando Jesus o chamou, Mateus, ele era um coletor de impostos, um publicano. Essa é a última qualificação que a gente poderia esperar encontrar num homem que viria a tornar-se um dos apóstolos. A gente vai entendendo a cultura judaica da época, né? E coletores de impostos e meretrizes eram colocadas no mesmo patamar, né? A maneira como se enxergava e se olhava para essas pessoas, coletores de impostos e meretrizes. É assim que as pessoas olhavam para essas pessoas. Os coletores de impostos eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Eram odiados e rejeitados por toda a sociedade judaica. Tem um livro que é 12 Homens Extraordinariamente Comuns, que o autor fala isso, né? Os publicanos eram homens que compravam do imperador romano o direito de cobrar impostos e que depois extorquiam do povo de Israel o dinheiro para encher os cofres romanos e os seus próprios bolsos. Com frequência, arrancavam dinheiro das pessoas à força através de seus capangas. Quase todos eram salafrários, desprezíveis, odiosos e sem princípios. Por ser judeu e coletor de impostos, Mateus era visto como um traidor da sua nação. Porque ele não era apenas um coletor de impostos, ele era judeu, então era um vira-casaca. Era assim que as pessoas olhavam para Mateus, um traidor da sua nação. E muito provavelmente, também por conta disso, Mateus era um excluído religioso. Ele, muito provavelmente, os estudos apontam isso, ele estaria proibido de entrar em qualquer sinagoga. Então ele não poderia estar aprendendo sobre as leis de Deus, porque ele não poderia entrar em nenhuma sinagoga. Por tudo isso, você e eu, e dá para imaginar que Mateus deve ter ficado simplesmente impactado quando Jesus olha para ele e o chama pelo nome. Sabe quem é o pai dele,
e fala: Mateus, vem, me segue. Imediatamente, e sem qualquer tipo de hesitação, aquele homem desprezado, aquele homem sem amigos, aquele coletor de impostos que trabalhava para o Império Romano, o império que estava instituído naquela época, Mateus se levanta e o segue. Ele abandona a coletoria. Naquele exato momento, ele abandona a coletoria. E uma vez tomada essa decisão, era irreversível. Não tinha como ele voltar atrás. Ele abre mão daquilo. Jesus chama Mateus, ele levanta e o segue. E uma vez que Mateus renunciou à sua posição, não poderia nunca mais voltar atrás. Então esse é um dos discípulos de Jesus. E a palavra é viva, né? E você, quando lê um texto bíblico, pode pedir isso para Jesus: Jesus, que eu me imagine nesse encontro, né? Que eu me imagine nesse encontro teu com esse coletor de impostos desprezado. Mas tem sido muito legal poder contar também com apoios tecnológicos, né? Que não substituem a palavra, ela é viva, né? Mas como é bom. Talvez você que assistiu a esse episódio do The Chosen está lembrando dele. E eu queria que a gente pudesse lembrar juntos, para não ficar só aí na tua mente. A gente olha juntos aqui, tá bom? Esse encontro de Jesus com Mateus, o desprezado coletor de impostos. Especial poder contar com relatos, né, tecnológicos baseados na palavra, né? E quando Jesus entra, a trilha sonora é outra, né? Quando Jesus entra, o senhorio de Jesus entra em cena. E você e eu precisamos escolher se nós vamos entregar tudo ao senhorio de Jesus. Ou se causas pessoais, se causas terrenas vão ser maiores que o senhorio de Jesus sobre a minha vida. Simão, chamado Zelote, nosso segundo discípulo, Lucas capítulo 6, versículo 15. Então, Simão, chamado Zelote, alguns estudiosos vão dizer que ele era chamado assim apenas pelo zelo dele à palavra de Deus, às leis de Deus. Outros estudiosos vão afirmar que não, que estava vinculado à facção dos Zelotes, né? Então, inclusive, viagem para Israel no próximo ano com o pastor Saião, o André e a Lide. E aí pude contatar o pastor Saião, que a gente teve a alegria de estar, e é um dos maiores estudiosos do Brasil. E segundo ele, trazendo uma referência, ele acredita que sim, que esse Simão estava vinculado a essa facção política. Então não era, ia além do zelo dele pela Torá, né, pelas leis de Deus. A Bíblia relata encontros de Jesus com grupos judaicos religiosos e políticos proeminentes, né? Fariseus, saduceus, professores da lei religiosa, herodianos, essênios e zelotes. Segundo, então, estudiosos sobre os zelotes, né? Uma facção política muito conhecida e temida. Os zelotes odiavam os romanos e seu objetivo era livrar-se da ocupação romana. Com esse propósito, trabalhavam principalmente através de atos de violência e terrorismo. Os estudiosos vão afirmar que eram extremistas em todos os sentidos. Acreditavam que somente o próprio Deus tinha o direito de governar sobre os judeus. E assim, tinham como certo que estavam realizando a obra de Deus ao assassinar soldados romanos, líderes políticos e qualquer um que se opusesse a eles. Os zelotes estavam aguardando e esperando ansiosamente um Messias, mas era a partir da cosmovisão deles. Porque um zelote aguardava um Messias que iria liderá-los na expulsão da ocupação romana. Então eles queriam um capitão para que pudesse avançar contra a ocupação romana e restaurar o reino de Israel, a glória de Israel da época de Salomão. Era isso que os zelotes queriam. Eram patriotas apaixonados, prontos a morrer a qualquer instante por aquilo em que criam. Nós estamos atrasados, né? No The Chosen, paramos na segunda temporada e soberanamente essa semana as gurias falaram: a gente podia voltar a ver o The Chosen, né? As nossas filhas, e estávamos orando por essa palavra e justamente foi o encontro onde Jesus se encontra com Simão Zelote
Então nós assistimos essa semana e eu queria que você pudesse assistir também. Não são armas humanas. E é bonito perceber esse encontro. Pode parar aí, segue a história, né? E é bonito perceber de novo como cada pessoa, à medida que tem um encontro pessoal com Jesus, precisa escolher se vai renunciar tudo ao senhorio de Jesus. Se vai tê-lo de fato como Senhor sobre a sua vida e não apenas como seu Salvador. Jesus chama os discípulos para que o conheçam como Kyrios, como Senhor de toda a história, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Eu Sou. Ele, tão somente Ele, o Messias esperado. A ordem de Jesus é que proclamem o seu senhorio por toda a terra. À medida que Jesus foi se relacionando com os seus discípulos, ele fazia muitas perguntas. E é interessante isso porque a gente gosta e quer muito e pede muitas respostas de Jesus, né? A gente faz as perguntas e quer as respostas dele. E claro que há muita vida nas respostas de Jesus, mas eu queria te convidar a entender que há algo muito especial nas perguntas que Jesus faz para cada um de nós também. E vocês, o que dizem? Lucas capítulo 9, versículo 20, perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Num outro encontro, em Lucas capítulo 10, versículo 26, Jesus fala, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Jesus com seu senhorio perguntando, me conta qual é a tua cosmovisão? Como que você lê a Bíblia? Como você lê a palavra? E como você lê o que está acontecendo ao teu redor? E eu queria te encorajar a compreender isso. As perguntas de Jesus, assim como as suas respostas, são um convite para um encontro pessoal e íntimo com Ele. Quando Jesus te fizer uma pergunta, entenda como um convite para um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Ele. Mas não para por aí. As minhas respostas às perguntas de Jesus vão definir se eu o tenho como Senhor sobre a minha vida. A forma como eu vou ir respondendo para Jesus vai definir se de fato Ele é Senhor da minha vida. E pouco a pouco o Senhor vai rompendo a mentalidade humanística dos seus discípulos, dos seus seguidores, para mostrar que tem uma outra esfera, uma outra dimensão, para mostrar-lhes a estratégia de uma guerra sobrenatural, não mais contra poderes e dominadores deste mundo, mas há muito mais em jogo. Não são chamados apenas a pregar, mas a vivenciar o confronto com os poderes demoníacos. Sim, o mal não pode resistir. O mal não pode vencer ao poder e à autoridade de Jesus. O reino de Deus avança, a igreja de Jesus avança e as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Jesus, porque o reino avança. O reino não se encolhe para se proteger, o reino avança, o reino de Deus avança sob o senhorio de Jesus Cristo. Jesus exige que seus discípulos, porque Ele é o Senhor, exige que seus discípulos adotem a cosmovisão do reino e de seus valores, e que assim, se eu assumo os valores do reino, outros valores, outras ideologias, outra cosmovisão que são implantados pelos poderes satânicos, poderes deste mundo, precisam ser rejeitados. Olha só que interessante, a Cris me ajudou com essa referência ao livro do Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E eu queria fazer uma citação, então, desse livro. Temos ali disponível na IBMS Store, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É o tipo de leitura, sempre que você precisa lembrar que é um diabo falando com o sobrinho. Então, sempre que fala inimigo, está falando de Deus. Então, você precisa sempre fazer essa legenda assim. Eu sempre preciso, tá? Inimigo é Deus. Tá? Vamos lá. Meu querido sobrinho, carta 7, diz assim: no entanto, seja qual for a seita que ele adotar, sua tarefa principal será a mesma. Comece por fazê-lo tratar o patriotismo ou o pacifismo como parte de sua religião. Depois, deixe-o sob a influência do espírito partidário.
chegar a se referir a isso como parte mais importante. Depois, silenciosa e gradativamente, cuide para que ele alcance um estágio em que a religião se torne meramente parte da causa, em que o cristianismo passe a ser valorizado principalmente em razão dos argumentos excelentes que é capaz de produzir em favor do esforço, contexto de lá, né, esforço britânico em prol da guerra ou do pacifismo. Foi escrito em 1942, tá bom? A atitude da qual você deseja se proteger é aquela na qual os assuntos temporais são tratados essencialmente como matéria de obediência. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado o seu homem. E faz muita pouca diferença que tipo de fim mundano ele esteja perseguindo. Desde que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos, as causas e as cruzadas importem mais para ele do que as orações, os sacramentos e a caridade, ele será nosso. E quanto mais religiosos, nesses termos, forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo. Com carinho, seu tio maldanado. O chamado de Jesus aos discípulos se define em sua radicalidade. É radical mesmo, não é suave. Por meio da expressão metanoia. Ainda que essa palavra possa significar mudança de parecer ou mentalidade, eu quero te ajudar a entender que ela aponta para além disso. Metanoia aponta para uma reorganização total de vida, total da vida do indivíduo, que inclui a adoção de uma nova ética no meu jeito de viver, uma rejeição do pecado, voltando-se para o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus não derrubou o governo romano, mas em vez disso começou a falar que ele ia morrer, né? Pode ser que alguns esperassem que quem fosse o traidor? Simão, o Zelote. O homem de tal intensidade, zelo e convicção política a ponto de associar-se com terroristas. Mas isso foi antes de Simão ter um encontro com Jesus. Claro que como um dos 12, e é bonito, foi muito bonita a imagem que o nosso Ministério da Comunicação escolheu, essa cena de Jesus com os discípulos, porque Jesus chama cada discípulo para o senhorio dele sobre a vida, do Senhor Jesus sobre a vida do discípulo, mas coloca os discípulos numa relação uns com os outros. Ou seja, obviamente, nessa jornada com Jesus, Mateus, o coletor de impostos, e Simão, o zelote, conviveram intimamente sob o senhorio de Jesus. E é muito profundo perceber isso. Eles estavam no extremo oposto do espectro político. Em certo momento de sua vida, certamente, a gente pode afirmar isso. Certamente não, vamos para um provavelmente. Simão poderia ter matado Mateus, que era a maneira como ele enxergava o mundo. Só que a partir do encontro com Jesus, os dois tornaram-se irmãos espirituais, trabalhando lado a lado pela mesma causa, pelo mesmo reino, a expansão do reino de Deus, e adorando o mesmo Senhor, porque há um só Senhor. À medida que eu me rendo ao senhorio de Jesus, eu queria te perguntar se você tem feito isso, ou se a tua visão política ela está tão cheia de convicção, se você não fala: Jesus, eu estou enxergando certo mesmo? É assim que eu tenho que enxergar? E tem frases que a gente diz, né, que fala que não, sobre futebol, fé e política não se discute.
Eu acho que quando Jesus é o Senhor, nós podemos e devemos ter boas conversas. Sobre futebol, né? A gente entende que realmente tem que ir perdendo a importância, né? Deus tratou isso no meu coração há alguns anos, onde eu me percebi cantando. Eu cantava músicas, nunca fui muito de ir em estádio, mas eu me percebi que eu cantava a música Tu és minha paixão, nunca vou te deixar. E o Espírito começou a falar assim: é mesmo, Leandro? E aí Jesus me mostrou que estava desequilibrada essa minha relação com um time de futebol. A gente sim pode e deve conversar sobre questões espirituais, Jesus sendo o Senhor das nossas vidas. E podemos e devemos sim conversar sobre a cosmovisão política, mas escolhendo Jesus ser o Senhor. E a gente pode perguntar um para o outro: como é que você está enxergando e como você está lendo o que está acontecendo? E juntos, em unidade com o Senhor da unidade, colocar a nossa visão de mundo para o Senhor e deixar Ele definir como nós podemos e devemos enxergar o mundo. O encontro com o Senhor faz com que andemos em unidade para a glória dEle e para avanço do Seu reino. Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E os versículos que antecedem o texto que a gente leu na abertura desse encontro, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Efésios capítulo 4, versículos 2 a 5. Completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, dando suporte uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Nós cantamos uma das canções: a nossa esperança está viva porque o nosso Senhor ressuscitou. A nossa esperança é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Essas palavras de Paulo aos Efésios fazem eco às palavras de Jesus no Evangelho de João, quando Jesus fala: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa questão de ser completamente humilde, dócil, dando suporte um para o outro, não tem a ver só com a gente. Não é só para a gente ser uma igreja bem educadinha. Não é só para a gente se comportar bem. Gente, tem muito mais coisa em jogo. As palavras de Jesus nos mostram que o mundo reconhecerá o poder de Jesus quando a igreja de Jesus avança em unidade sob o senhorio de Jesus Cristo. Quando outras vertentes e posições não são mais importantes do que o senhorio de Jesus. E quando o Senhor Jesus falar contigo sobre futebol, sobre política, escute o Senhor. Escute o Senhor. E veja se não está colocando acima questões terrenas, acima daquilo que é para ser colocado na sua vida. Porque há um só Senhor. Fiquei pensando essa semana, né, um versículo profundo demais, gosto demais, porque a gente sabe que Jesus, ele ressuscitou e está à direita do Pai, né, esperando para voltar, para estabelecer de fato o seu reino. Mas há uma característica da Trindade tão linda, porque o Espírito Santo de Deus habita a sua vida como discípulo de Jesus. Deus soberano está reinando e Jesus à direita do Pai. Mas Jesus, quando esteve aqui, ele disse que: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E eu fiquei pensando, e eu acho que cabe falar, que quando, como discípulos de Jesus, outros temas, não é que outros temas não podem ser conversados, eles podem. Podemos conversar e devemos conversar sobre política. Mas quando outros temas começam a ganhar uma dimensão maior, eu posso afirmar que eu acho que Jesus fala: vou sair daqui. Sabe por que eu posso falar isso? Porque aquela carta de Jesus às igrejas em Apocalipse,
quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu então entrarei e cearei com ele. Essas palavras é para a igreja de Jesus. E é muito forte entender que a igreja de Jesus pode viver sem a presença de Jesus no meio deles. E quando entra um assunto, seja futebol, seja política, seja uma questão no casamento, onde já não é mais um encontro em nome de Jesus e sob o senhorio de Jesus, a gente pode começar a entender que Jesus vai estar se retirando. Aqui eu não estou presente. Aqui tem outros reinos, outros impérios temporais que estão querendo se levantar. Esse não é o meu reino. Dessa roda eu não participo. Aqui eu não quero me movimentar. Mas quando Jesus é o centro, você e eu podemos afirmar que Ele está no nosso meio, porque o reino avança sob o senhorio de Jesus. A gente cantou uma música no início e poucos estavam. Nós estamos encorajando a nossa igreja a buscar mais a pontualidade, viu? Poucos estavam na primeira música. Eu queria te convidar para a gente terminar essa celebração exaltando o Senhor, proclamando um reino estabelecido que avança para a glória de Deus. Jesus reina em nós e expressa e estende o seu reino através de nós. E finalmente o reino do Senhor Jesus será consumado, revelado em sua plenitude, quando Jesus voltar e todas as coisas serem colocadas debaixo de seus pés, o senhorio de Jesus. Essa música eu queria te convidar a ler, a ouvir o Salmo 145, versículos 1 a 6. Salmo 145, versículos 1 a 6. Você pode ficar em pé? E como forma de resposta às perguntas, o que Deus está falando contigo, o que você vai fazer a respeito, que a gente possa se movimentar, não somente no dia de hoje, mas um dia de cada vez, para o estabelecimento e para o avanço do reino de Deus. A gente pode ler os 6 primeiros versículos desse salmo juntos? Vamos lá, Salmo 145, versículo 1 diz: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Em quem está o holofote? No Senhor Jesus, no estabelecimento do reino de Deus. Versículo 4, volta ali por favor, Rafa. E eu queria te dizer uma coisa: quando o holofote está em Jesus e no estabelecimento do reino de Deus, acontece um milagre que precisa ser vivenciado nos dias de hoje. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Gente, em nome de Jesus, a igreja de Jesus é um ambiente onde gerações conversam, gente. Chegou dessa história de começar a falar: ah não, isso é preconceito, isso é... Em nome de Jesus, uma geração contará a outra geração os poderosos feitos do Senhor Jesus. Gente, nós vamos entrar em batalhinha terrena aqui, ou nós vamos escolher que Jesus seja o nosso Senhor? Uma geração contará a outra geração os poderosos feitos do nosso Senhor. Nenhuma qualquer outra ideologia, uma pessoa, um Senhor, há um só Senhor. Que a gente possa se render. Minha indignação é quando a gente vê
tentativas satânicas de dividir a igreja de Jesus. Como equipe pastoral de servos ao Senhor, junto com vocês, nós temos que batalhar pela expansão do reino de Deus, gente, para que a gente possa contar às próximas gerações os feitos do Senhor, quem Deus é, o poder dele. Gente, eu quero te convidar para que nós nos prostremos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que com a nossa vida a gente possa proclamar o senhorio dele, o estabelecimento do reino dele e os milagres que ele tem feito. Eu gosto dessa música, ela tem uma pegada assim, quase que parece meio uma coisa meio de infantaria, assim, sabe, de exército, assim, a batida dela, mas que a gente possa entender que nosso ritmo aqui é para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus, que a gente possa se movimentar para a glória dele. Faça as tuas resoluções. Talvez durante essa manhã Jesus falou que tem coisas que têm ocupado o senhorio dele na tua vida, e é o momento de você se prostrar e se render e falar: Jesus, eu reafirmo que tu és o meu Senhor, não há nenhum outro Senhor sobre a minha vida. Eu quero te ouvir e quero te obedecer. Então, à medida que a gente canta, faça as tuas resoluções e consagre a sua vida ao nosso Senhor Jesus.